Fala pessoal, professor Marcos Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje nós vamos falar sobre funções quadráticas, aqui é o vídeo parte 2, vou deixar o link da parte 1 aqui, certo? E nós vamos falar hoje sobre número de raízes, significado geométrico das raízes, máximos e mínimos, eixo de simetria. Então vamos iniciar, tá? Nas funções, nós sabemos que uma função quadrática no formato f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Pelo fato de ser uma equação de segundo grau, nós sabemos que nós temos duas raízes. Mas como se comportam essas raízes? Será que essas raízes são sempre iguais? São sempre diferentes? São maiores do que zero, menores do que zero? Enfim, como é que fica? São raízes reais, raízes complexas? Como é que fica? A gente vai analisar agora tudo isso a partir do delta, né? Nós já vimos aí na aula passada, fiz a dedução na fórmula de Bhaskara, também é no mesmo link que eu falei, que eu vou deixar aqui em cima, o vídeo anterior, certo? Então na parte 1 você viu que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente vai ter três situações, certo? A primeira situação, o nosso delta é maior do que zero. Se o nosso delta for maior do que zero, nós vamos ter x1 diferente do x2 e eles pertencentes aos reais. Ou seja, se nós tivermos delta maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Se o nosso delta for igual a zero, x2 igual a x1, pertencente aos reais também. Agora, o que acontece se o nosso delta for menor do que zero? Aí nós não vamos ter as raízes, né, nossas raízes x1 e x2, ou x', x2', não pertencem aos reais. Nós vamos ter basicamente essas duas situações aqui. Função quadrática de segundo grau, função quadrática, a equação de segundo grau, vai ter duas raízes. Se for delta maior do que zero, a gente vai ter que o x1 é diferente do x2, ambos pertencentes aos reais, delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Vamos analisar isso através da equação de Bhaskara, né, da fórmula de Bhaskara, que fala que as raízes de uma equação quadrática, de uma função quadrática, são menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então vamos pensar comigo aqui, ó. O que é que acontece se o meu delta for maior do que zero? Então se o meu delta for maior do que zero, eu vou ter raízes reais para cá. Como aqui é mais ou menos, eu vou ter duas raízes reais e diferentes, como eu coloquei. Se o meu delta for igual a zero, isso aqui for zero, a gente vai ter que é menos b sobre 2a. Tanto o meu x1 quanto o meu x', meu x2' vão ser o quê? Iguais, né? Porque é menos b sobre 2a. Então, nesse caso aqui, duas raízes reais e iguais. Aqui são distintas, aqui são iguais. E se meu delta fosse menor do que zero? Se o delta for menor do que zero, raiz quadrada de delta não pertence aos reais. Então, é essa terceira situação aqui que nós acabamos de ver. Então, o número de raízes está relacionado com o delta diretamente. Vamos entender agora o significado geométrico das raízes, né? Então, quando a gente encontra essas raízes aqui, o que é que elas querem nos dizer em relação ao gráfico, certo? Geometricamente falando, o que é que elas querem nos dizer? Então, digamos que a gente tem uma função, uma equação quadrática qualquer, chegamos aí que o nosso x' é igual a 1 e o nosso x2' é igual a 2. O que é que significa isso? Digamos que a gente tem a função, sabemos que o nosso a é maior do que zero. Se o a for maior do que zero. Então, vamos fazer aqui o nosso gráfico. Aqui é o 1 e aqui é o nosso 2. 1 e 2. Concavidade voltada para cima, porque o a é maior do que zero. E esses pontos aqui, onde eu marquei as raízes, são exatamente os pontos onde meu gráfico vai tocar no eixo x, né? Que ficou muito bem desenhado. Que é o ponto 1, que é o ponto 2. Então, as raízes indicam para a gente exatamente os pontos nos quais o nosso gráfico vai tocar o eixo x. Então, a gente já pode pensar aqui um pouco que, se o meu delta for igual a zero, a gente vai ter o gráfico tocando assim, ó. Tocando num ponto só porque as duas raízes são iguais. Se o nosso gráfico tivesse o a menor do que zero, fosse assim, isso mudaria alguma coisa? Não, né? A gente poderia ter aqui o sendo 1 e aqui sendo o nosso 2. O significado geométrico das raízes indica isso. Ponto onde a gente vai interceptar o eixo x do nosso gráfico. Então ele tem ele nos auxilia a entender o gráfico, né? Então, se você vir graficamente, já tocou aqui, já sei que isso aí são as raízes da minha equação de segundo grau. Então, seguindo aqui o nosso terceiro ponto, aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto. O terceiro ponto vai tratar sobre máximos e mínimos. Máximos e mínimos. E aí nós vamos analisar basicamente duas situações. Vamos pensar aqui na situação
é A. Na situação A, nós vamos ter que o nosso A é maior do que zero. Se o A é maior do que zero, nós vamos ter que a nossa concavidade é voltada para cima. Então, não importa qual a posição específica da nossa função, mas se ela tem concavidade voltada para cima, vou até fazer um pouquinho mais assim, para ficar melhor de ver. Aqui assim. Se ela tem a concavidade voltada para cima, o que é que vai indicar isso aqui para a gente? Ó, vai indicar que esse ponto aqui, o ponto que é o vértice da parábola, esse ponto aqui, eu vou botar aqui do lado, ó. Isso aqui é o vértice da parábola. Ó, se ela tem o A maior do que zero, a concavidade voltada para cima, então ela vai ter o quê? Um ponto mínimo. Por que é um ponto mínimo? Porque, ó, perceba que essa função ela cresce para cá, né? E ela não tem um valor mínimo. O valor máximo dela é o infinito, né? E o valor mínimo dela, na verdade, ela tem só o valor mínimo, né? O valor mínimo dela é esse ponto aqui, que é justamente o vértice dela. Então, aqui a gente tem um x mínimo e aqui nós temos na imagem um y mínimo. Se nós pensarmos na situação B, certo? Onde nós temos aí, agora sim, nós vamos ter o A menor do que zero. Se o nosso A for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Nós sabemos que aqui são as raízes, né? Onde ele intercepta. E vamos pensar agora aqui o que é que vai acontecer nesse caso. Nesse caso, nós vamos ter um ponto máximo, perceba, porque esse ponto aqui é o máximo da minha imagem, certo? Aqui do meu y. Meu y não vai conseguir chegar a nenhum valor maior do que esse. Então, a gente vai ter, nesse caso, um x máximo e um y máximo, certo? Então, no caso aqui do ponto mínimo, a gente vai ter as coordenadas x mínimo, y mínimo. Nesse caso aqui, nós vamos ter, ó, ponto máximo e as coordenadas são x máximo, y máximo, tá? Agora, a pergunta é, na realidade, quem são esses pontos, né? A gente viu, inclusive na aula passada, deu uma pincelada sobre isso, quem é o x vértice e quem é o y vértice. O x vértice e o y vértice, eles estão indicando para a gente justamente isso, ó, x vértice, y vértice. Ou seja, eles indicam quem são os máximos e os mínimos das funções. Então, a gente vai ter definido, tanto para o máximo quanto para o mínimo, o nosso x do vértice, ele vai ser menos b sobre 2a. Então, se eu tenho a minha função, a minha equação de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, eu sei quem é a, sei quem é b, eu posso descobrir quem é o x vértice. E quem é o meu y vértice? Ah, o y vértice ele é menos delta sobre 4a. Só que o nosso delta, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o y vértice, ele é b, vou botar o menos aqui, né? B ao quadrado menos 4ac, é menos delta, dividido por 4a. Então, para saber o y vértice, nós precisamos saber quem é o a, o b e o c, ou seja, nós precisamos da função completa para poder determinar. Então, ó, se eu sei quem é o meu x vértice, sei quem é o meu y vértice, eu tenho ambos os casos aqui definidos, tá? Então, é bem simples. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, imagine que nós temos aí essa função. Quem é A, quem é B e quem é C? Ó, o nosso A é igual a 4, o nosso B é igual a menos 4 e o nosso C é igual a menos 8. Então, como é que vai ficar? O nosso x vértice é igual a menos B sobre 2A. Então, o nosso x vértice vai ser igual a menos B é menos e o B é menos 4. Dividido por 2A e o nosso A é 4. Então, é 2 vezes 4. Então, nós vamos ter que o nosso x vértice é igual a menos com menos, 4. 2 vezes 4, 4 com 4, sobra 1 aqui em cima. X vértice igual a 1 sobre 2. Pronto. Chegamos ao x vértice. Vamos ver agora quem vai ser o nosso y vértice. O y vértice é menos delta sobre 4a. Menos, vamos calcular o delta, que é b ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá 16. Então, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é 4 vezes a, que é 4 também, vezes c, que é menos 8. Então, já vou pegar e fazer o jogo de sinal. Menos com esse menos aqui vai ficar um mais, e aqui vai ficar um 8. Tudo isso dividido por 4 vezes a. E o nosso a também é 4. E aí vai entrar uma dicasinha aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar isso.
y vértice vai ser igual. Esse termo aqui dividido por 4 vezes 4, 4 vezes 4 é 16. Então, vai ficar menos 16 dividido por 16 dá 1. Menos 4 vezes 4 dividido por 4 vezes 4 vai dar 1 também. Então, aqui vai sobrar só 8. Então, fica menos 8. Então, daqui a gente sabe que o nosso y vértice é igual a menos 9. Então, nós encontramos aí o nosso x vértice e o nosso y vértice. Certo? Então, para essa função aqui, nós temos que o vértice dela, nesse caso, ó, o a é maior do que zero. Se o a é maior do que zero, nós vamos ter aí um mínimo, né? Ó, vamos ver aqui, ó. A maior do que zero, com cavidade para cima, nós vamos ter o mínimo. Então, nesse caso aqui, o vértice dessa parábola é 1/2 e menos 9. Então, 0,5 e menos 9 são as coordenadas do vértice dessa parábola. Então, a gente poderia fazer outro exemplo. Vamos fazer aqui o segundo exemplo, que é f de x é igual a menos x ao quadrado. Perceba que agora o nosso a é menor do que zero. Mais x mais 3/4. Pronto. Nós temos aí que a função é essa, né? F de x é igual a menos x ao quadrado mais x mais menos x ao quadrado mais x mais 3/4. Então, vamos fazer aqui, ó, que o a é menos 1, b é 1 e o c é igual a menos 4. Então, para nós calcularmos o x vértice e o y vértice, nós vamos iniciar aqui pelo x vértice, né? O x vértice, que é mais fácil, é 1 menos b sobre 2a. Então, o nosso x vértice vai ser menos b é menos 1 dividido por 2 vezes a. E quem é o nosso a? É menos 1. Então, sabemos aqui que o nosso x vértice ele vai ser igual a menos com menos aqui na divisão vai dar mais, né? 1 sobre 2. Pronto, pessoal. Então, agora que nós já temos o x vértice, nós vamos calcular o nosso y vértice. Detalhe é que, caso você coloque o valor do x aqui dentro, você já vai encontrar também o y vértice. Então, se eu fizesse menos 1/4 ao quadrado, mais 1/2, mais 3/4, você também encontraria o mesmo resultado. Mas vamos fazer pela fórmula, né? O nosso y vértice vai ser igual a menos delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, ou seja, menos b ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4, ou seja, 4ac, e o c é 3/4. Tudo isso dividido por 4 vezes a, que é menos 1. Então, o nosso y vértice vai ser igual a menos, e aí a gente vai ver, ó, esse menos com esse menos aqui, a gente já pode fazer o jogo de sinal e transformar no mais. Então, eu vou até tirar esse menos aqui e já vou deixar positivo. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais 4 vezes 3/4, podemos cortar aqui, ó, vai sobrar 3. E aqui embaixo nós vamos ter 4. 4 dividido por 4 igual a 1. Então, o nosso vértice vai ser 1/2 no x e 1 no y. Pronto, pessoal. O que é que nós vamos ver agora? Nosso ponto 4, que é o eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? Ó, se você olhar com carinho para as parábolas, né? Imagina que ela foi bem desenhada, certo? A gente tem, observando aqui o nosso x e o nosso y, nós vamos ter o seguinte, ó. Temos que aqui seja o vértice da minha parábola. Se eu pegar um ponto aqui, a uma determinada distância, chamar essa distância de R, eu sei que esse ponto aqui, ó, eu sei que aqui no x é menos b sobre 2a, né, que é o nosso x vértice. Então, eu sei que esse ponto aqui vai ser menos b sobre 2a menos R. Menos essa razão, essa distânciazinha aqui, esse raio. E esse outro ponto aqui vai ser menos b sobre 2a mais R. Então, eu sei que eu vou ter um ponto simétrico a ele a uma distância igual R. A mesma coisa eu poderia fazer para cá, certo? Então, vou mostrar aqui a vocês no GeoGebra. Vou fazer aqui um exemplozinho para a gente poder entender. Pronto, então vamos lá. Digamos que a gente tem a equação y igual a x ao quadrado menos 4x mais 2, por exemplo, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Ó, se nós pegarmos aqui o vértice dessa parábola é exatamente no 2 e menos 2, tá? Se eu pegar esse ponto aqui, ponto 2, ó, qual é a distância do ponto 2 até aqui? É 0. Então, eu sei que se eu pegar e somar 2 aqui, eu vou tocar exatamente na parábola. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Existe uma razão, se eu pegar daqui para cá, eu vou ter a mesma distância. A mesma coisa eu poderia pegar
para outro ponto. Ó. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, o vértice da minha parábola é aqui, ó, x é 2 menos 2. Né? Se você for fazer o menos b sobre 2a, vai ficar menos 4. Né? Que é menos 4, vai ficar 4 dividido por 2, vai dar 2. Né? E no y a gente vai fazer aquele delta, enfim, vai dar 2 e menos 2. Aí, se a gente pegar ó, daqui para cá, tem a mesma distância de daqui para cá. Ou seja, se eu traçasse uma reta aqui, ó, vou fazer aqui uma reta assim, ó, y igual a 7. Pronto, y igual a 7. Olha aqui. Se a gente pegar aqui no y igual a 7, nós vamos ter aqui, ó, esse ponto, ele é equidistante desse aqui em relação do nosso vértice. Então, ó, para cá nós temos, ó, 1, 2, 3 e para cá 1, 2, 3. Caso eu tenha já as coordenadas desse aqui, ó, que é menos 1 e 7. Aí se eu quiser saber qual é a coordenada equivalente do menos... Quando o meu y é 7, qual seria a coordenada x aqui? Eu não preciso nem calcular. Eu sei que ó, do 2 até o menos 1, ó, do 2 ao menos 1, eu tenho quantas unidades? 1, 2, 3. São 3 unidades. Então, para eu encontrar qual é a coordenada x do 7, a gente vai ter que somar 3 coordenadas aqui, 3 unidades ao eixo x. Então, vai ficar 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui ao 5, certo? Então, basicamente, a simetria vai nos mostrar isso, né? Digamos que eu só invertesse aqui, ó, botar o sinal menos. Vai ficar menos 4 agora. Menos x ao quadrado sobre 4, pronto. Mesma situação. Vou colocar agora aqui y igual a 2. Pronto. Y igual a 2. Então, perceba aqui ó, o que, é que vai acontecer. Nesse caso, o a é menor do que 0, nós temos uma concavidade voltada para baixo, o y vértice é 6 e o x vértice é menos 2. Ó, mais uma vez, né, se a gente for fazer aqui, ó, menos b sobre 2a, vai ficar menos b, vai ficar menos 4, vai ficar 4. Dividido por menos 1, dividido por menos 2, na verdade, vai dar menos 2. Então, está aqui o nosso x e o nosso y está aqui, que é 6. Nós temos aqui, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, a interseção aqui é menos 4 e 2. Aqui nós temos que esse ponto é menos 2 e 6. Então, ó, daqui, desse ponto aqui até aqui, nós temos quantas unidades? 2. Então, se eu pegar a uma mesma altura, ou seja, eu vou ter que a minha parábola vai ser tocada exatamente a 2 coordenadas à direita. Então, ó, aqui a gente tem menos 2 mais 2 vai dar exatamente no 0, que é onde ele vai estar tocando aqui no eixo x, que inclusive é no mais 2, que é onde o nosso x está tocando. Vamos voltar para cá. Então, a gente viu aí, basicamente, que o eixo de simetria vai tratar disso, né? Se você já encontrou um ponto, é fácil você encontrar o outro, né? O outro ponto equivalente que vai tocar a sua parábola. Nós vamos fazer agora alguns exercícios envolvendo aí esse conteúdo, né? A parte de equação de segundo grau. Então, como primeiro exercício, nós vamos resolver isso aqui, ó. Resolva o sistema 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 7 sobre 12. X vezes y igual a 12. Pronto. Então, vamos resolver. Como é que a gente resolve isso? Nós temos que iniciar pensando aqui qual seria a forma mais interessante, né? Nesse caso aqui específico, nós temos que x vezes y igual a 12. E aqui nós temos um 12. Então, eu poderia substituir aqui esse 12 por x vezes y. Ou então, eu poderia dizer x é igual a 12 sobre y e botar isso aqui e fazer toda a soma. Enfim, são várias formas. Eu vou escolher fazer assim, que é uma forma que eu acho um pouco diferente, né? Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 7 sobre 12 é x vezes y. Pronto. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso passar tudo multiplicando para lá, ou então posso até fazer uma soma aqui, ó, somar essas duas frações, vai ficar x vezes y aqui embaixo, x vezes y dividido por x sobra y, y vezes 1 dá y, mais, fazendo a mesma coisa, vai ficar um x aqui em cima, igual a 7 sobre x vezes y. E aí a gente pode cortar esse xy com esse xy aqui. Nós chegamos que y mais x igual a 7. Então, eu posso dizer que o meu y é igual a 7 menos x. Pronto, y é igual a 7 menos x. Então, eu vou botar o y aqui, ó. X vezes, quem é o y? 7 menos x. Tudo isso igual a 12. Então, como é que vai ficar? Ó? X vezes 7 menos x vezes x igual a 12. Então, a gente pode dizer que aqui é menos x ao quadrado mais 7x. Podemos passar o 12 para cá, menos 12 igual a 0. E aí, a gente pode multiplicar tudo por menos 1, né?
Só para deixar aqui o a positivo, né? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Perceba aqui, por que eu multipliquei esse negócio por menos 1 e não estou alterando a minha equação? Porque nesse ponto aqui específico, a gente está calculando as raízes, certo? Então é diferente de eu estar montando o gráfico. Aqui eu estou igualando a zero. Então como é que vai ficar? Ó, delta é igual a b ao quadrado, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 12. Então o meu delta é 7 ao quadrado, é 49, menos 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Então, meu delta é igual a 1. Então, quem é que vai ser a raiz do meu polinômio, né? Da minha equação de segundo grau? X vai ser igual a menos b, ou seja, a equação é essa aqui, né? Então, menos b vai dar 7. 7, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Raiz de 1 é 1, sobre 2a. Quem é a é 1 também, sobre 2. Então, a gente vai ter aqui um x' igual a 7 mais 1, 8, por 2, 4. E um x duas linhas igual, x duas linhas igual 7 menos 1, 6, por 2, 3. Então, nós temos aí essas duas raízes para essa equação. Pois bem, pessoal, então depois que nós encontramos o x' e o x duas linhas, que no caso aqui é 4 e 3, a gente pode encontrar quem é o nosso y' e quem é o nosso y duas linhas. De que forma? Ó, se você observar pela equação aqui, nós temos que y é 7 menos x, então a gente vai fazer 7 menos x' e aqui 7 menos x duas linhas. Então, como vai ficar? 7 menos x', 7 menos 4, 3. 7 menos 3, 4. Então, a gente vai ter 3 e 4, 4 e 3. Então, a gente vai ter duas soluções, ó. X e y, né? Um sendo 4 e 3 e a outra sendo 3 e 4. E aí, a gente poderia também pensar numa coisinha bem interessante que existe, que pode facilitar os cálculos aqui para uma equação de segundo grau, que é o famoso soma e produto, certo? Você poderia pensar assim, ó, qual é o número que somado dá 7 e que multiplicado dá 12? Ó, se você tiver aí uma percepção mais aguçada, você já poderia encontrar a solução aqui para esse problema. Ele está dizendo que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, como é que fica isso? Ó? Se a gente sabe que as raízes são x' é igual a menos b mais delta, menos b mais ou menos raiz quadrada sobre 2a, né? Então, o x' vai ser sobre 2a e o x duas linhas vai ser, ó, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, se eu somar isso com isso, ó, o que é que vai acontecer? Ó? X' mais x duas linhas vai ser igual a menos b mais delta sobre 2a mais menos b menos delta sobre 2a. Então, como é que vai ficar? Ó? A soma, vou chamar de soma isso aqui. Os denominadores são iguais, podemos deixar aqui. Então, vai ficar menos b com menos b, menos 2b. Mais delta com menos delta, zero. Então, a gente ficou aqui com b sobre a, né? Cortando os dois, vai ficar S é igual a menos b sobre a. Chegamos aí à soma das raízes. E o produto das raízes, como é que vai ficar? x1, x', né? Vezes x duas linhas. Vai ficar menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, ó, o produto, né? Isso aqui vai ser o produto. Vai ser embaixo, a gente tem o quê? Ó, 4a. E aqui em cima, ó, perceba que isso aqui é um quadrado da diferença. Ou seja, o produto só está mudando esse sinal aqui. Então, como é que vai ficar? Ó, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é b ao quadrado. Menos, quem é o quadrado do segundo? O quadrado da raiz quadrada de delta é delta. E delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 4a. Então, vai ficar assim, ó, produto igual b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac. Tudo isso aqui dividido por 4a. 4a, b ao quadrado, eu corto com b ao quadrado, né? Corto isso aqui com isso aqui. 4a, corto com 4a. Ah, desculpa, aqui é 4a ao quadrado, né? 4a, eu corto com 4a, vai sobrar só um a aqui embaixo. Então, o meu produto vai ser igual a
C sobre A. Então a gente chegou aí, ó, soma menos B sobre A, produto C sobre A. Então você pode pegar algumas equações de segundo grau, observando só aqui o formato dela, assim, quem é A, quem é B, você às vezes já pode chegar e fazer essa soma aqui, produto das raízes, chegar à equação, a resposta dela. Pessoal, só reforçando, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades, para assim que eu mandar o vídeo, você vai ser aquela pessoa que vai receber logo em primeira mão, tá bom? Então compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você puder, que você achar que vai ficar interessado por esse conteúdo. Até o próximo vídeo e valeu!